Ora, sejam bem-vindos a mais um programa. O programa de hoje tem duas convidadas muito bonitas. A primeira, aqui aos papéis, é a Alexandra Almeida Ferreira, que tem este livro, reparem, que se chama Os Dias do Fim. Bom, e a Rossana Apoloni, que tem vários livros, entre os quais estes dois, que se chama Ousar Ser Feliz, dá trabalho, mas compensa, também acho, e do sofrimento à felicidade, da psicanálise à psicologia positiva. Bom, e a psicologia positiva é quase obrigatória para todos, não é? Se bem que eu acho que os portugueses não são assim muito positivos. São. Agora estão mais um pouco. Mas tradicionalmente o português não é uma pessoa muito... Não é muito positiva. Em geral, se quisermos classificar otimista, ou generalizar... não é? Sim, há uma diferença, mas o português não é muito otimista. Não é muito otimista, não. Não, confesso. Mas diz-se um bocado que as pessoas, quando lhes perguntam uma coisa tétrica, respondem sempre um bocadinho abaixo, ou seja, mais infelizes do que aquilo que elas sentem realmente. Se calhar, mas em geral, eu, por exemplo, tenho a comparação com a Itália. Eu vivi em Itália 11 anos e, efetivamente, o povo italiano, generalizando, obviamente, são muito mais para a frentex, são mais ativos, são mais de ver as coisas pelo lado positivo, de irem à luta. Os portugueses são um bocadinho mais passivos nesse aspecto, mas... És feliz, Alvin? Tenho dias, faço por ganhar a maior parte deles. Sou um homem a dias, é isso que eu sou. Sou um homem a dias. Pois a felicidade é um assunto que nos interessa a todos, não é? Tu. Se eu sou feliz, a maior parte dos dias sou feliz. Mas é preciso não confundir, eu acho, a felicidade com o otimismo e com a alegria, porque há muito esta confusão de que a felicidade é estar sempre alegre, não é? E a alegria é uma emoção como muitas outras, como a tristeza também é uma emoção. Portanto, a felicidade tem mais a ver com a capacidade de nós vivermos a plenitude do ser humano e, portanto, darmos espaço à alegria, sim, mas também à tristeza, também dar espaço às dores que fazem parte do ser humano. Então, espera, mas o problema da felicidade é que depende daquilo que tu consideras ser feliz. Há pessoas que são felizes com muito pouco. Claro. E há pessoas que é preciso muito para serem felizes. Há pessoas insatisfeitas. E eu acho que cada vez mais as pessoas precisam muito para serem felizes. Eu, por acaso, acho que a felicidade era um bocadinho aquilo que estavas a dizer. Tem o bom e tem o mau, não é? E quando nós temos aqui ferramentas para lidar com as coisas boas e com as coisas más, estamos sempre a falar de estados de alma que não são propriamente a base e o sítio onde nós nos sentimos maioritariamente. Acho que a felicidade é saber lidar um bocadinho também com essas emoções todas. E aquilo que tu falavas da insatisfação, as pessoas são insatisfeitas por natureza, não é? E, portanto, o que é que nós fazemos para ir colmatando essas insatisfações? E há que distinguir também o que é que nós vamos conseguindo preencher de forma a nos enriquecer ou vamos conseguindo adquirir e há uma insatisfação permanente que nos leva para um lado ainda mais... para um fosso ainda mais fundo, não é? E, portanto, até que ponto é que nós valorizamos as conquistas que vamos conseguindo obter na vida? Que isso também é importante. O Ricardo Salgado estará feliz? Não, não está. Mas aí, acho que exatamente seguindo um bocadinho este raciocínio, acho que aquilo que aconteceu vai ao âmago daquilo que ele é, não é? Imagina que tu me dizes, olha, hoje este programa que estamos a fazer hoje está a ser uma porcaria. Não está. Não está, de todo que está. Mas tu não estarias infeliz, quanto muito estarias chateado porque o programa não correu bem. Outra coisa era se todos os teus programas de repente começassem a falhar, que não vai acontecer, porque todos sabemos como tu és aquela pessoa otimista e brilhante. Não. Pronto. Mas se isso acontecesse, era um pilar da tua vida. Se tu perdesses o teu sentido de humor, ficavas infeliz. Sim. Porque não era uma coisa momentânea. Portanto, no caso de Ricardo Salgado, ele é um homem super resistente, não é um homem que esteja devastado, ou seja, não se pode imaginá-lo não saber dominar o sítio onde ele está agora, mas claro que muito daquilo que aconteceu foi ao âmago e à sua razão de ser, que foi um bocadinho o trabalho que o guiou a vida toda. Assim. Antes de seguirmos com um caso, Ricardo Salgado, uma questão me surge para ti, que é esta. As crianças, pode-se dizer que uma criança, quando tem 2 ou 3 anos, que é feliz,
Isso já será felicidade. Numa conferência recente, o Walter Ugumem. Bem, o tema era felicidade, e era eu e o Walter Ugumem os convidados dessa conferência em Aveiro. E o Walter disse uma ideia que eu acho que concordo com ela, que é que não se poderia atribuir felicidade a esse estado que se percebe na criança, porque a felicidade só deveria ser admitida quando existe consciência Era dela. isso que eu ia dizer. Sim, Concordas? sim, concordo plenamente. Eu acho que, ou seja, a criança é feliz no sentido que está a explorar o mundo e expressa toda a sua essência de uma forma muito natural, não é? E que depois vai sendo reprimida pelos pais, pela sociedade, pela cultura, etc. E depois, quando nós somos adultos, temos que fazer o percurso um bocadinho inverso, ou seja, que é desmontar todas aquelas máscaras e couraças que nós fomos fabricando para nos defendermos do mundo, não é? E nesse aspecto a felicidade surge precisamente quando há consciência do que é que a pessoa quer na vida, de qual é que é a sua essência, do contacto com a sua verdadeira natureza, que objetivos é que quer, que ferramentas é que tem para lá chegar. E, portanto, para aí é preciso o tal autoconhecimento que é super difícil, eu acho. Nem sempre aquilo que vem a seguir às elites que nós, numa fase inicial, gostamos de ver em baixo é melhor do que aquilo que nós tínhamos antes. Porquê é que isto acontece? Porquê é que nós ficamos felizes com a desgraça dos outros? Ai caramba, essa é uma Tens aí a pergunta pessoa certa para te responder, não é? Quer dizer, isto tudo para fazer essa pergunta dificílima. Caramba, eu acho que às vezes esta questão dos outros, nós temos muito a mania da comparação, não é? De nos compararmos uns com os outros, o que não é nada bom. Porque se por um lado nos pode fazer sentir pior, sentir que há alguém, até que há alguém que é mais bonito do que nós, que tem mais sucesso do que nós, e então nos faz sentir pior, e pelo contrário, fazendo o percurso inverso também é a mesma coisa, ou seja, com a desgraça dos outros parece que nós nos sentimos um bocadinho melhores. Afinal eu não estou assim tão mal, afinal não sou assim tão... Tem a ver com isso, claro. Ainda posso fazer mais uma Sim, pergunta à Rossana? pode. Tu és jornalista, podes fazer as que Não quiseres. aguento. Eu, por mim, Não, porque também se fica com a sensação, e porque nós estamos todos um bocado traumatizados com os bancos, não é? Foi o BPN, foi o BPP. fala-se muito de um novo, não é? Que vem aí. Exatamente, fala-se, vamos não fazer o que fez um canal e vaticinar o fim de mais um banco, porque isso é do Mas há pior. um jornal que parece que já está a ajudar, não é? É verdade, mas é do pior jornalismo que podemos fazer, é de precipitar essas notícias. Nós temos que ser responsáveis como jornalistas, mas pronto, estávamos todos um bocado traumatizados por causa da banca. E depois chegamos a um banco como o Banco Espírito Santo. E agora tentando aqui separar aquilo que é a personalidade de Ricardo Salgado daquilo que era um banco que investiu imenso em Portugal, e pôr isto no mesmo saco um BPN ou um BPP parece-me da mais profunda injustiça. Como é que nós nos esquecemos do bom para ficar só com o mau? Olha, falando noutro contexto, que é o contexto das relações amorosas, por cada evento negativo que acontece, ou uma discussão, uma crítica, qualquer coisa, são precisos 5 coisas positivas para compensar aquela negativa. Isso tem sentido. Pois é. Portanto, Estás a ouvir, Alvi? transportando isto para as outras áreas, acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. De facto, o negativo tem um poder, uma força maior. Porquê que tem? Porquê que, sei lá, tu vês comentários a dizerem bem de ti, sei lá, 20 a dizer és tão fixe, mas e há há um que não diz e pronto. é isso. E é nesse que te focas, não é? Sim. Porquê que tu focas nisso? Sim. Tem muito a ver também com as nossas inseguranças, com a falta de autoestima, com muito esta tendência para nos desvalorizarmos e, portanto, o percurso que nós devemos fazer é sempre aquele de reforçar o positivo, porque o negativo é como se já fosse natural, se já fosse mais imediato, não é? Portanto, o trabalho a fazer, e daí que eu digo que a felicidade dá trabalho, mas compensa, é o focar-nos na nossa potencialidade e em todos os aspectos positivos que nós temos. Isso dá imenso trabalho. Ou seja, a felicidade mudou. A felicidade mudou. A felicidade era engraçado, eu estava a ouvir a Alexandra a falar e estava a pensar nos países que se consideram, ou, segundo as estatísticas, os mais felizes, não é? E vamos para os países nórdicos. Lá vamos nós falar também do Butão. Sim, pronto, mas por exemplo a Suíça, a Noruega, a Suécia, que são países onde o indicador
que mais indica, desculpem, que mede, obrigada, a felicidade tem muito a ver com a ausência de corrupção no sistema político e social. Portanto, isso é das condições básicas, digamos, que assegura que, em termos gerais, a população sentir-se segura ou sentir-se que pode confiar num governo, que pode confiar que tem apoios sociais para que a sua vida tenha uma qualidade mínima, é um dos fatores indicadores de uma população dita feliz, embora depois também haja, obviamente, os elementos considerados subjetivos de cada um, não é? Que têm a ver com as suas escolhas de vida, individuais e próprias. É curioso que estamos aqui a falar dos dias do fim e há um livro que tu traduziste que se chama O Fim é o Meu Início. Sim, por acaso é giro. Que fala muito da importância da gratidão. Eu sei que este Por livro... acaso também foi feito um filme desse livro, foi. Bom, este livro foi muito importante para ti. Esse livro foi muito importante para mim. Esse livro, eu traduzi esse livro do italiano e conta a história de um jornalista italiano que foi correspondente de um jornal alemão, Der Spiegel, na Ásia, sobretudo na China. E, portanto, este jornalista está à beira da morte, sabe que vai morrer e então decide contar a história da sua vida ao filho. Portanto, é uma história extraordinária, cheia de aventuras, mas aquilo que me tocou muito nesse livro foi essencialmente toda a reflexão que ele faz do ponto de vista até de ética do jornalismo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista relacional, ou seja, é um livro que aborda tantas questões e é um livro que foi o único através do qual ri, chorei, me fez pensar, refletir, portanto, mexeu tanto comigo que eu decidi pegar no livro já publicado e fui até a Itália entregar o livro pessoalmente ao filho que estava lá, porque eu não fazia a mínima ideia, ou seja, pensei, vou deixar lá em casa, na caixa do correio, porque o pai, entretanto, já morreu. É um bocadinho a questão da gratidão, ou seja, não é só um agradecer, mas é fazer sentir a importância da existência do outro na nossa vida, mesmo que seja um autor. Por exemplo, alguém que mexe contigo, que muda qualquer coisa em ti, não é? E acho que é muito bonito ver também essa interação e as pessoas saberem, terem também esse gesto de gratidão. Até porque a gratidão acaba por ser, se calhar, a antítese, está nos antípodas do nosso ego e é sempre bom quando nós nos conseguimos desligar um bocado de nós para nos virarmos para os outros, não é? Convidadas de hoje, a Alexandra Almeida Ferreira, que tem este livro que se chama Os Dias do Fim, e ainda a Rossana Apoloni, que tem estes livros. Bem, qual é o mais recente? O mais recente é do Sofrimento à Felicidade. E esse chama-se Ousar Ser Feliz. Há um livro do José Gil que se chama Medo de Existir. Achas que Portugal tem medo de existir? Eu acho que todos nós temos medo de existir. Sinceramente. Mas porquê? Olha, isto é uma incógnita que é... Nós temos... O medo paralisa-nos imenso. Temos medo do desconhecido, cria-nos imensa ansiedade. Aliás, não é por acaso que se diz que o grande mal da sociedade hoje em dia, ou das pessoas, é muita ansiedade, as depressões, que é precisamente a instabilidade em que vivemos. A instabilidade não é só instabilidade profissional ou económica ou social, é também a instabilidade nas relações, é a instabilidade em tudo e mais alguma coisa. Cria-nos de facto esta ansiedade. Há um medo do desconhecido, não sabemos como é que vai ser o dia da manhã, não sabemos como é que vai ser ao sairmos daqui, portanto, lidar com isto cria-nos medo de existir. Uma coisa curiosa, que é, tu fizeste uma série de cursos, Sim. Um deles ligado ao cinema, o outro ligado às línguas. Mas, no entanto, chegaste a dar aulas em Itália? Sim. De línguas? De línguas ao exército italiano. Ao exército, ainda por cima, deve ter sido lindo. Mas depois não seguiste por aí. Não, eu acho a vida super divertida quando nós conseguimos também reinventar-nos, ou seja, há determinadas fases da nossa vida em que nos apaixonam determinadas áreas, não é? E é bom nós investirmos aí e irmos ganhando conhecimento aí e profissionalizarmos aí, mas depois de repente se sentimos que já demos o nosso melhor ou que já não temos grandes desafios nessa área e que outras nos apaixonam, acho super interessante de repente, olha, agora vou mudar de área e vou começar do zero e vou fazer outra coisa. E vejo muita gente, infelizmente, e acho que grande parte da infelicidade das pessoas também passa por aí, que é acomodam-se
acabam por ir vivendo, olha, fiz este curso, agora tenho que fazer isto, ou estou nesta empresa, já não gosto, mas é o que me dá dinheiro ao fim do mês. E há esta falta, às vezes, de coragem e de ousadia de arriscar uma coisa diferente, de começar do zero uma coisa diferente, não é? E acho que quando ganhamos essas paixões, devemos vivê-las. Tu dizes que a felicidade não é fruto de receitas e que há muitos livros que adotam a postura de felicidade como alegria ou ser positivo, mas que não é o teu caso. Não. Porque era um bocadinho isso que eu dizia no início, que se confunde muito a felicidade com o ser positivo e ser otimista. E isto às vezes leva-nos a ser muito irrealistas, não é? Sim. Porque quando nós criamos objetivos que não somos de todo capazes de concretizar, quer dizer, ao tentarmos ir atrás deles, vamos sentir só grandes frustrações. Portanto, quer dizer, é como querer subir o Monte Everest e nunca fazer treinos de trekking até lá. É uma coisa completamente irrealista. Treinos de trekking, tu acabas de vir de uma viagem à Patagónia. Exato, por isso é que... Espera aí, tu acabas de vir da Patagónia. Sim, cheguei ontem, sim. Foi o quê? Epá, foi um espetáculo. Foi espetacular. Foi. Adoraste a Patagónia? Adorei a Patagónia. Foram 20 dias de trekking e campismo e Que foi loucura. espetacular. Foste com um grupo de pessoas, claro. Fui com um grupo de pessoas que não conhecia. Que não conhecias? Que não conhecia, era a única portuguesa. E pronto, fui à aventura, mais uma aventura de descobrir e de viver coisas novas e diferentes. E És foi capaz, Alexandra, de Nem pensar. Nem pensar? Nem pensar. Só tens de luxo, não é? Não é Tens de luxo. preciso ser de luxo, mas é preciso, mas não há cá acampar. Campismo, nem pensar. Não estou a ver em que Não, é que circunstâncias ainda da por minha cima, vida que eu isso ia acontecer. quando eu cheguei de viagem, a minha mala não chegou e, portanto, eu só tive acesso à minha bagagem 3 dias depois. Já estava em campismo, num sítio onde só se tinha acesso a pé, depois de 5 horas de caminhada, portanto, só tive acesso à mala muito depois. Sim. E é super interessante como é que nós conseguimos, na verdade, viver com tão pouco. Eu vejo a Com tão coisa pouco. de nós temos que saber as coisas que nos fazem feliz e em que circunstâncias é que somos as pessoas mais encantadoras que podemos ser, e eu a acampar não seria. Olha, afinal deste programa, só uma última pergunta para ti. Tu consideras-te uma pessoa pesadota? É verdade, considero-me Mesmo pesadota. depois do trekking todo na Patagónia. Pesadota. Não, pesadota no sentido de... Sou pouco dada a relações superficiais. Pesadota nesse sentido. Ou seja, as relações que eu tenho no meu dia-a-dia são relações onde eu preciso de sentir as pessoas. E isso passa por, enfim, ter conversas um bocadinho mais profundas, não é? Sobre os medos, sobre os sonhos, sobre os desejos, sobre uma série de questões que na superficialidade do dia-a-dia nem sempre... Rossana, tu tens noção que quando alguém escreve um livro sobre felicidade na comunicação, jornais, revistas, são sempre olhados com alguma desconfiança. Sim. E eu próprio tenho essa desconfiança. Claro. Mas não hesito em trazer pessoas. E confesso que foste uma boa surpresa. Senti Olha, que fico contente. não eras uma... Sentiste-me. Senti qualquer Pronto. coisa. Senti. Mas isso vem ao encontro da pergunta anterior que tinhas feito acerca de eu não vejo a felicidade como receita mágica. Não existem receitas mágicas. Ao contrário, de facto, de uma grande parte da linguagem, quando se fala de felicidade, dão-te ali uma lista de tarefas para fazeres e se tu as fizeres vais ver que vais ser feliz. A minha postura é exatamente oposta. Eu acho que a felicidade passa por entrarmos em contacto com tudo o que existe dentro de nós, seja de bom ou dito bom, mas também de todos os medos e as inseguranças que temos, não é? E enfrentá-los e ultrapassá-los e isso não é fácil, não é fácil. E cada um de nós é único, é individual, é especial nesse sentido e entrarmos em contacto e em conhecimento com a nossa natureza acho que é extremamente difícil. Olha, eu saí mais feliz deste programa. Pronto, ainda bem. Obrigado. A Alexandra Almeida Ferreira tem este livro que se chama Os Dias do Fim e que, no fundo, conta a história do Bés e dos seus últimos dias. Dias mais felizes é o que promete a nossa convidada, a Rossana Apoloni, que tem este livro do sofrimento à felicidade, da psicanálise à psicologia positiva e que nos parece, sinceramente, diferente dos outros livros que abordam a felicidade, por vezes, de uma forma muito superficial e até previsível. O outro livro, já agora, se gostarem muito deste, é melhor lerem este primeiro. É este, chama-se Ousar Ser Feliz, dá trabalho, mas compensa. É verdade. E assim, estamos felizes. Deu trabalho fazer este programa, mas compensou no final. De tal modo que vou acabar já com ele.